Programa TPM. Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados. Vivenda do Brasil, cosméticos inteligentes. Você sabia que muitas vezes a ingestão do glúten faz muito mal a determinadas pessoas? Pois é sobre essa doença celíaca que nós vamos falar agora. Fique ligada. Olá pessoal, hoje aqui no nosso programa TPM estamos recebendo o nutrólogo Dr. José Ernesto dos Santos, ele que vai nos explicar a respeito dessa doença celíaca. Doutor, é um prazer novamente recebê-lo aqui no nosso programa após tanto tempo, né? Prazer é meu. Faz tempo. Faz tempo. Ele quis fazer isso para deixar saudades. Falta de convite, mesmo. falta de convite. Não, imagina. Pra gente é uma honra recebê-lo aqui. E hoje nós vamos falar a respeito de um assunto muito importante que é a doença celíaca. Muitas pessoas têm esse tipo de doença e não sabem. Bom, querido, e aí? O que é glúten e realmente aonde que ele é encontrado? Glúten é uma proteína encontrada na maioria, ou em quase todos os cereais, e que algumas pessoas têm uma intolerância a esse glúten. Eles desenvolvem um problema imunológico, que começa evidentemente no tubo digestivo, né? Que o intestino responde mal à presença dessa proteína no intestino. E isso gera alterações gastrointestinais, que vão desde diarreia, né? Com a ingestão dos alimentos com glúten, até sintomas vagos ou em crianças até alterações do crescimento. Olha que loucura! É super importante isso aí, Zezé, porque muitas pessoas não sabem o porquê que às vezes elas têm uma diarreia e que sentem mal e não relacionam isso ao glúten. Então eu gostaria que o senhor explicasse, doutor Ernesto, qual é a relação do glúten com a doença celíaca e se existem graus, por exemplo, porque às vezes a pessoa não pode ter sintomas tão evidentes e ela pode ter um sintoma menos aparente, mas ela também ter o problema da doença celíaca. Quer dizer, na verdade a pessoa que cuida disso é o gastroenterologista. Então, todas as pessoas que ao ingerir alimentos como pães, todos os cereais de uma maneira geral, que apresentam alterações do tubo digestivo, que vão desde diarreia até mal-estar intestinal, sensações ruins, aquele estufamento, né? Devem procurar um gastroenterologista. Existem diagnósticos bastante precisos, como dosagem de anticorpos no sangue contra o glúten, etc. O diagnóstico pode ser feito e o tratamento, embora um tratamento extremamente desagradável, porque a pessoa tem que evitar ao máximo os alimentos contendo glúten, é relativamente benéfico. O ruim do processo é que existem indicações que a intolerância ao glúten se associa a algumas doenças mais graves na evolução, certo? Como alguns tumores do tubo digestivo. Então, é um problema sério, é um problema frequente, mas existe no Brasil uma lei que é bem cumprida, que todos os alimentos existentes no mercado, industrializados, que contêm glúten, existe no selo da contém glúten, certo? E nós desenvolvemos no Brasil, isso razoavelmente desenvolvido, uma variedade de produtos que a pessoa pode escolher que não contém glúten. Além disso, pessoas e famílias, porque isso é um problema genético, existe uma influência genética muito importante, pessoas, as famílias que têm esse problema, podem procurar na literatura brasileira, existem livros destinados ao público leigo, que explica o que é a doença, que explica quais as condutas dietéticas a ser tomada nessa situação.
A medicina está tão evoluída, né, Zé Ernesto, que tudo dá-se jeito, gente. Mas agora é o momento da nossa patrocinadora Fisioforma. Dê uma olhada aí. Verão combina com viagens, praia, piscina, mas não combina de jeito nenhum com gordura localizada, celulite, pelos à mostra. Mas para isso, né, tem a Fisioforma Estética de Resultados que vai te ajudar. Acabou de chegar uma super novidade para gordura localizada, olha, que congela e destrói as células de gordura. Você perde até 25% dessa gordura e já tem resultados na primeira sessão. Tem também o Dreamline, né, que já na primeira sessão você perde de 2 a 4 centímetros. Tem também ótimos aparelhos que agem como uma britadeira, quebrando os nódulos de celulite, e outros que tratam celulite, gordura e flacidez tudo ao mesmo tempo. Sem contar a luz intensa pulsada SQ, o melhor equipamento que existe hoje, tratando-se de depilação para você ficar livre de vez dos pelos. Praticamente indolor, você pode fazer com total segurança. Tudo isso e muito mais você encontra na Fisioforma, que está te esperando com profissionais altamente capacitados e com muito carinho para recebê-la. É só agendar sua consulta e começar seu tratamento. Eu acho que é muito essencial para a mulher esses tratamentos. Eu acho que ela vai se sentir bem melhor, mais bonita, sabe, mais aparente. A autoestima dela melhora, sabe? Querendo ou não, ela vai se olhar no espelho e vai falar assim, poxa, deu resultado. Você viu só? Basta dar uma ligadinha, agendar uma consulta que você vai poder usufruir de tudo isso. Basta você querer. Nosso comercial e nós voltamos já já. Fique aí. Se alimentar bem, sonhar, viajar, essencial é ver o mar. Sair para passear, ganhar um abraço, elogiar, essencial é conquistar. Companhia de amigos, família reunida, o esporte, o bem, essencial é praticar. Receber flores, ler um bom livro, se declarar, essencial é amar. Sair da rotina, sorrir, caminhar, o essencial é relaxar. Fisioforma, essencial. De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo hoje o nutrólogo Dr. José Ernesto dos Santos, que está nos esclarecendo, gente, tudo a respeito da doença celíaca. Agora, doutor, me esclarece uma coisa. O senhor disse no bloco anterior que a doença celíaca ela tem uma herança familiar. A família toda acaba tendo esse comprometimento. O que causa a doença celíaca? O mecanismo genético não é de meu conhecimento. Pode ser até que existam explicações moleculares muito precisas para isso, mas não faz parte do meu conhecimento. E não significa que todos os filhos de uma pessoa que tem intolerância ao glúten vão ter intolerância ao glúten. Existe uma herança mendeliana envolvida nesse processo. Mas, basicamente, eu tenho a impressão que a pessoa ele tem mecanismos imunológicos que ele forma anticorpos contra o glúten. Certo? Que é como se a pessoa não tolerasse a presença dessa proteína, coisa que nós conseguimos digerir, certo? E não temos a possibilidade de formar esses anticorpos contra essa proteína. José Ernesto, fala uma coisa para mim, uma forma mais assim, do dia a dia, mais do pessoal normal. Como que a pessoa pode perceber que ela está com essa intolerância ao glúten, no caso? Quais são, no caso, os sintomas que ela vai sentir de uma forma bem clara que ela tem que correr para o médico? Intolerância alimentar. Quer dizer, ela come, ela não passa bem, ela sente alguns ela alimentos. Fica mareada ou ela só sente estufada? Ela sente mal-estar gastrointestinal, especialmente intestinal. Então tem as diarreias sequenciais. Diarreia ou um problema intestinal quando ela ingere esses produtos, esses cereais. E o tratamento, então, é tecnicamente alimentar? Basicamente, só. Só alimentar? A exclusão de todos os alimentos que contêm glúten. Então, para isso foram desenvolvidos, por exemplo, farinha de trigo em que o glúten foi retirado do trigo. É verdade. Então, existem... Então, como que vai ser a alimentação, por exemplo, do celíaco? Como que vai ser? Ele tem que
optar por todos os alimentos que não contêm glúten. Então existem cardápios muito bem organizados por nutricionistas, livros, etc. E que a pessoa escolhe alimentos que não contêm glúten, é simples. É problemático, porque você imagina o seguinte, se você olhar no supermercado, é tudo, né? A maioria dos alimentos contém glúten. Exatamente. Então existem bom, né? existem seções específicas, né, de alimentos, certo? Existem hoje, eu não sei se em Ribeirão Preto tem, mas deve ter lojas especializadas que produzem alimentos livres de glúten, com produtos livres de glúten. A pessoa tem que ser extremamente cuidadosa em relação a isso. Eu não creio, porque o grande problema de você falar isso aqui é provocar um desespero entre qualquer pessoa. Correndo. Não é isso. Quer dizer, eu acho que é um problema sério, mas é um problema extremamente controlável. Basta disciplina. Basta parar de comer o que tem glúten, né? Disciplina. E é muito importante, porque às vezes as pessoas realmente come, tem diarreia e não sabe, às vezes fizeram vários exames, não sabe do que é, de onde vem. Mas sabe o que eu quero saber no caso? Vamos supor que uma pessoa realmente não está nem aí, talvez ela já se adapte a esse mal-estar. Pode existir alguma consequência no não tratamento? Sim, eu acho que a pessoa começa a perder peso, a pessoa começa a ter a alteração do seu estado nutricional, né? E a consequência a longo prazo disso é desenvolver problemas intestinais mais graves, como obstruções intestinais, predisposição ao câncer do intestino. Nossa, gente, é complicado, o negócio é muito sério. sério. Que não absorve nada de vitaminas, minerais, porque a perda é enorme, né? Perda do estado nutricional, alteração grave do estado nutricional. Isso, então, mais uma vez, gente, eu acho que a gente tem que pensar. Nada de médico, é realmente você fazer uma reeducação alimentar, excluir de vez todos os alimentos que têm esse glúten. Então, mas eu queria saber, então, tem uma tangencial que ele possa alguma coisa assim? Não, porque, gente, é muito difícil. Não. O grande problema é que quando a gente fala em educação nutricional, parece que é uma coisa da pessoa saber o quê. Educação nutricional é fazer aquilo. Sim, certo? É verdade. Agora, você imagina que você vai trabalhar, às vezes, com adolescentes. Olha, que judiação. Que quer comer lanche, pizza. Que você vai ter que trabalhar, pizza, fast food, que eles amam. etc. Então, é um problema sério. Quer dizer, exige muitas vezes equipes multiprofissionais em que o psicólogo participa, existe uma participação poderosa da família na regulação disso, né? No trabalho com isso. Então é um problema sério. Estima-se que nós temos uma estimativa muito baixa em relação ao número de pessoas que tem. Olha só. Provavelmente existe na população muito mais do que a gente saiba. Que são pessoas que têm sintomas muito leves, muito discretos. E vão tocando, não é? Vão tocando, que não percebem exatamente isso. Querido, adorei. Aliás, para variar, ele é tão bom para explicar, não é, Luciana? Deixa a gente até calma, né, Zezé? Deixa até nós duas calmas. Olha que delícia, gente. Ele é tudo de bom. Zé Ernesto, muito obrigado, querido. Você explicou legal. Eu acho que vocês aí também se antenaram para isso, né? Não é verdade, Lu? É verdade. É mais uma dica para as pessoas ficarem mais atentas, né? Lógico. Ao seu organismo, né, doutor? Eu acho que a gente precisa aprender e pensar sempre que a alimentação é uma fonte importante de vida. Sim. E muitas vezes de doença. Porque as pessoas precisam tomar muito cuidado com a alimentação e se cuidar para não entrar na onda das propagandas, etc. Do consumismo. Exatamente. Não é verdade? A alimentação não é roupa, não é moda, não é listrado um dia. Não tem tendências, não é? É verdade, gostei, Zé Ernesto. Muito obrigada mais uma vez, doutor. Gente, juízo. Beijos pra vocês aí, gente. Até mais.